Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos a mais um vídeo comentado, né? E esse capítulo 38, o autor aqui ele dá uma parada na história de José. Lembra que José foi para o Egito como escravo e como escravo Potifar o comprou e levou para a sua casa. Porém, Moisés aqui dá uma parada e ele vai entrar na história de Judá e Tamar. Amém? E é importante essa parada aqui porque daqui vem os descendentes, né? Davi se torna descendente de Judá e Tamar. Jesus se torna descendente de Judá e Tamar. E é interessante essa história. Amém? Diz assim, Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tomou a conceber, tornou a conceber e deu à luz um filho, e lhe deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possuí a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse: Para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Amém? Aqui nós vamos ver algo interessante, né? É, Aqui vai aparecer a lei do levirato, né, que é uma lei bem interessante. Então, nós vamos ver aqui que essa lei do levirato, ela tinha um propósito, amém? Então, o propósito era que a viúva que não tivesse, vamos dizer assim, o israelita que não tivesse deixado filho homem, o irmão dele se casaria com a viúva e a descendência desse irmão, ou seja, os filhos desse irmão seriam descendentes daquele que havia morrido, para dar continuidade, amém, àquela família, para dar continuidade à geração daquele que havia morrido. Então, aqui na minha Bíblia, ela é bem interessante, porque ela vai mostrar que Adulão localizava-se nas montanhas a cerca de 14 quilômetros ao noroeste de Hebrom, uma caverna muito próxima que foi o quartel-general de Davi quando estava sendo caçado por Saul. Lembra que ele estava na caverna de Adulão e foram ter com eles todos os amargurados de espírito, os endividados, né? E desse povo assim que vivia à margem da sociedade, Davi fez um grande exército. Outra coisa interessante é que o texto diz que o Senhor o fez morrer. Porém, quando nós lemos a Bíblia e vemos a vida de Jesus, nós vemos que a morte é uma inimiga do homem, sendo, portanto, uma inimiga também de Deus. Amém? A morte entrou por causa do pecado. Então, a morte, lá em Apocalipse, ela vai devolver os seus mortos e ela mesma será lançada no lago de fogo. Amém? Então, é muito interessante nós termos essa referência aqui e entendermos nada de ruim vem de Deus, amém? Porém, para os israelitas, né, quando diz assim, o Senhor fez morrer, no versículo 7, Israel atribuía a Deus tanto o bem como o mal, a vida e também a morte. Nós podemos ver isso no livro de Jó, amém? Que Jó atribuía, seus amigos atribuíam a Deus, mas fica muito claro quando nós lemos o livro que foi Satanás, amém? Quem saiu da presença do Senhor e feriu a Jó usando os moradores da região, usando as forças da natureza. Amém? Então, quando o pecado entrou no mundo,
Satanás teve acesso e se tornou o Deus desse mundo. Então ele tem um certo poder, limitado, mas tem, para trazer destruição. E aqui havia uma brecha, né? Então o apóstolo Paulo diz para nós não darmos lugar ao diabo. Amém? Então é interessante que diz que esse filho de Judá, ele fazia o que era mal. Amém? Diz que ele era perverso perante o Senhor. Olha, essa perversidade perante o Senhor não é revelada, mas ele fazia as coisas contrárias àquilo que agradava ao Senhor. E o que é que aconteceu? Ele deu lugar, Satanás veio e o matou. O outro irmão dele, né, que deveria cumprir essa lei do levirato e suscitar descendência para o irmão, né, ele fazia o quê? Ele era também, vamos dizer assim, que deveria cumprir essa lei do levirato, que lá em Deuteronômio vai ser instituída na lei de Deus, amém? Aqui era um costume dos povos pagãos, e é interessante, nós vemos que os israelitas também faziam esse costume. Então, se Deus vai instituir como lei, é porque Deus via que tinha uma necessidade, né? Então, toda vez que Onã, né, todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não lhe dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este o fez morrer. Olha, deu brecha também ao inimigo e acabou morrendo também, sem deixar descendência. E é interessante essa história, né? Porque aqui Judá vai chegar a Tamar, sua nora, vai dizer para ela permanecer viúva na casa do seu pai, até que Selá, né, ele venha a ser homem, para que ele possa, vamos dizer assim, continuar a dar descendência. E assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai e esperando, né? Ela tinha, vamos dizer assim, temor ao Senhor. Ela queria cumprir aquilo que o Senhor determinava, ainda que, vamos dizer assim, os seus maridos, né, aqueles, tanto o primeiro como o segundo, fossem perversos diante do Senhor. Tamar era ela temente ao Senhor. E o tempo foi passando, e o menino foi crescendo, e Judá, infelizmente, não fez aquilo que havia prometido. E nós vamos ver a continuidade dessa história, e vamos ver o que é que aconteceu, mas isso só no vídeo de amanhã, amém? Então, quero estimular você a ler o livro de Gênesis. Comece no capítulo 1, vá até o capítulo 50. Tendo encerrado, volte novamente a ler do capítulo 1 ao capítulo 50. Teve alguma dúvida em algum capítulo? Releia aquele capítulo novamente. Se você tem alguma dúvida, também pode voltar nos vídeos anteriores e ver os comentários que nós fizemos. Amém? Se tem alguma pergunta, nos envie pelo WhatsApp, que nós vamos estar também respondendo essas perguntas. Ou também pelo Telegram. Amém? Nós estamos atentos e queremos que você tenha amor pela leitura da palavra, que você tenha compreensão pela história bíblica e que você não fique leigo. Amém? Porque Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós não podemos cair nesse erro, amém? Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer o poder de Deus para vivermos nesse mundo mau e perverso. Então, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã. Que Deus te abençoe.